Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, né? A Bíblia já está abrindo sozinha. Nós já estamos encerrando as mensagens em Gálatas. Nós teremos essa e mais 3 mensagens e teremos lido toda a carta de Paulo aos Gálatas e comentado todos os versículos, direta ou indiretamente. Imagina que coisa boa, né? E hoje nós leremos os versos 13 a 26 do capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versos 13 a 26. Encontramos, queridos? É muito importante que você tenha sua Bíblia aberta e leia, que é sobre ela que nós vamos nos debruçar nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, queridos? O texto é tão autoexplicativo que o pastor acha desnecessário ficar delongando muito. É tão claro, né? Até o capítulo 5, versículo 12, que nós lemos, Paulo estava muito interessado em apontar uma verdade que é inquestionável do ponto de vista daquilo que é a essência do Evangelho. Se Jesus é suficiente para nos salvar, qualquer acréscimo à obra da salvação em Cristo Jesus diminui o seu poder, diminui a autoridade de Cristo e, obviamente, se é necessário acrescentar algo àquilo que Cristo fez, obviamente, Cristo não é suficiente. Mas se a obra de Cristo na cruz é suficiente para a nossa salvação, não há absolutamente nada que a lei possa agregar para que sejamos salvos. Aqui até o capítulo 5, verso 12, tudo que nós vimos, repetidamente, Paulo usando inúmeros argumentos, tratando sobre aquilo que é a essência do Evangelho, chega à conclusão de que qualquer acréscimo à obra de Cristo, qualquer lei que se acrescenta à obra de Cristo para a salvação, é um anátema, é uma maldição, porque faz com que Cristo seja diminuído na sua suficiência. É Cristo somente. É uma das afirmações lá da Reforma Protestante. Solo Christus, somente Cristo, e somente Cristo, e somente Cristo.
Para nossa salvação, a obra de Cristo é suficiente e esta é a nossa bandeira da liberdade cristã. Por isso, quando Lutero comentou essa carta, lá na Reforma Protestante, chamou essa carta de a Carta Magna da Liberdade Cristã. E ele diz, eu estou casado com essa carta. Eu estou literalmente casado com a verdade do Evangelho expresso nesta carta de Paulo aos Gálatas. Por quê? Porque o grande tema da Reforma Protestante é que as obras, qualquer que sejam, quer sejam as obras do Antigo Testamento, como a guarda das leis cerimoniais, como a questão relacionada à comida, aos dias, como sábado, ou qualquer outro dia colocado como um dia santo, sagrado, como se fosse necessário para a salvação, qualquer regra colocada, ou qualquer sacramento colocado para a salvação, é uma negação da obra suficiente de Cristo. Só Cristo é suficiente. Somente Cristo é suficiente. E porque Ele é suficiente, Ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, pelo qual seremos salvos, diz Paulo a Timóteo. Mas, veja só, nós já sabemos, aqueles que estão acompanhando as mensagens aqui de Paulo aos Gálatas, que as igrejas para as quais Paulo escreveu na região da Galácia eram igrejas novas, formadas por gentios. Eles não conheciam o Antigo Testamento, eles não conheciam as leis do Antigo Testamento, eles não eram judeus, não tinham obrigação de conhecer a lei judia, a lei do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, as leis do Decálogo, os 10 mandamentos. Veja que quando Paulo então escreve esta carta aos irmãos da Galácia, falando sobre a liberdade cristã, era para defender os irmãos da Galácia, os cristãos da Galácia, que por conta de toda aquela artimanha dos judaizantes em querer acrescentar a fé cristã, a guarda do sábado, a circuncisão e as leis cerimoniais, Paulo então escreve essa carta para alertar os irmãos. Irmãos, se outro evangelho for dado, senão aquele que vocês ouviram, e que Jesus Cristo é suficiente, rejeitem isso. Aí nós vimos, na última mensagem de Gálatas, aquela analogia que Paulo faz entre Agar e Sara, entre o filho da escrava e o filho da livre. Paulo termina a sua grande sessão sobre a essência do evangelho, usando aquela imagem, dizendo que aqueles que estão debaixo da lei são escravos da lei, mas aqueles que estão em Cristo Jesus são libertos, porque são filhos da liberdade. É por isso, e somente por isso, e tão somente depois de saber tudo isso, é que a gente chega aqui, nesse capítulo 5, nos versículos que nós acabamos de ler, e podemos entender por que Paulo começa a mensagem dizendo, irmãos, fomos chamados à liberdade, mas não demos ocasião, ou não deixemos que a liberdade nos dê ocasião para que a carne ocupe vantagem sobre nós, ou que a carne domine sobre nós. A Bíblia usa várias palavras para carne, né? Em alguns lugares, a palavra carne é usada para o corpo humano. O corpo que é criado por Deus, que foi feito por Deus, e que é tão precioso. O nosso corpo não é uma negação da vontade de Deus, como os platonistas lá da filosofia grega diziam, não é? Que o ser humano é formado assim por esse casulo, que é o corpo, que não vale nada, que tem que ser subjugado, que tem que ser destruído, porque o que realmente vale na vida humana não é o corpo, que é o casulo, mas é o que está dentro do corpo, que é o espírito. Então o platonismo falava que era preciso negar o corpo para a salvação, e a salvação estava no mundo das ideias, no mundo espiritual, naquilo que era supremo, alto, sublime, e que aquelas coisas terrenas deveriam ser abandonadas. Essa dicotomia entre corpo e espírito, ou entre corpo e alma, já causou muito problema na teologia e na história do cristianismo. Algumas pessoas até achavam que por conta disso, o corpo era necessário subjugar o corpo, maltratar o corpo, espancar o corpo, para alcançar o perdão, espancar o próprio corpo, passar horas sobre pedras, os joelhos sobre pedras, para que pudesse
purificar o corpo do pecado. Lutero mesmo passou por essas experiências de espancar o próprio corpo, de toda sorte de penitências para cumprir ou para tentar se livrar da culpa, até que ele descobriu o Evangelho, o verdadeiro Evangelho que salva, e descobriu que o perdão dos nossos pecados não está em cumprirmos determinadas penitências ou determinadas regras, mas tão somente quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador e Senhor, que é o perdão dos nossos pecados. Veja que essa mensagem é libertadora. Mas veja que Paulo está muito preocupado com o que se faz com a liberdade. A liberdade pode ser, ou essa pretensa liberdade, poderia servir como uma legitimação para toda sorte de comportamentos contra si mesmo e contra os outros. À medida que eu sou livre, absolutamente livre, eu poderia entender que eu poderia, então, utilizar-se do meu corpo de uma maneira que seria prejudicial a mim, ou mesmo usar do outro, subjugando o outro, escravizando o outro, oprimindo o outro. É por isso que aqui nessa carta, Paulo vai nos chamar a atenção para a carne, não como corpo humano, mas a concupiscência carnal, como a natureza humana que é propensa à maldade, que é propensa aos pensamentos ruins, a comportamentos ruins, não somente consigo, mas também contra o outro. À medida que eu posso, tanto por conta da minha natureza pecaminosa, de tornar o meu corpo, tornar minha vida escravizada pelos meus hábitos, como também, através do pecado, começar a oprimir o outro, a dominar sobre o outro, a subjugar o outro. O pecado causa mal não somente a mim, mas o pecado pode também causar mal ao outro, à medida que o meu pecado pode ferir o outro, machucar o outro. Então Paulo vai dizer, não, queridos, não vamos dar liberdade ou usar da liberdade para dar ocasião à natureza pecaminosa. Veja, queridos, que a liberdade é algo que nós queremos, nós almejamos, nós precisamos. Todos nós queremos liberdade. Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, em 1941, num dos discursos como presidente, disse que todo americano sonhava com a liberdade. E ele disse, liberdade de falar em qualquer parte, liberdade de prestar culto em qualquer lugar, liberdade da miséria por toda parte e liberdade do medo em qualquer lugar. Veja que essas liberdades são algumas que nós tanto almejamos, não é? Mas que liberdade é essa que o Evangelho propõe? De que maneira Cristo me liberta? De que maneira essa liberdade pode ser vivida? E os versos, então, de 13 a 15, nos falam da natureza da liberdade. E nós já lemos. Os versos de 13 a 15, Paulo fala da liberdade, ou da natureza dessa liberdade. O verso 13, ele fala o seguinte, a liberdade cristã não é a libertinagem para a satisfação da natureza pecaminosa. Em outras palavras, a liberdade para a qual Cristo me chama não é uma liberdade para satisfazer uma natureza pecaminosa que causa mal a mim, em primeiro lugar, mas também ao outro. É por isso que o verso número 13, se você olhar atentamente, está escrito assim, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O que está em jogo, né? Se podíamos usar essa palavra, o que está em xeque, o que Paulo está chamando a atenção, é que essa minha liberdade poderia me dar esse entendimento de que eu poderia dominar sobre o outro, de que eu me achasse superior ao outro. Paulo diz, não, pelo contrário. Devemos ser servos uns dos outros, pelo amor. Agora, você deve ter notado, você é inteligente, eu sei que você notou. O texto acabou de falar, nós somos chamados à liberdade. Depois diz assim, mas somos servos uns dos outros.
Isso dá nó em cabeça de qualquer exegeta, né? Como é que eu sou livre, servo? Eu acabei de dizer que eu recebi uma carta, um documento dizendo eu sou livre. Aí eu leio embaixo e está escrito assim, mas eu sou servo do outro. Lutero vai resumir isso dizendo que o cristão é o mais livre de todos os homens, não sujeito a nada e a ninguém. O cristão é o mais livre de todos os homens, não sujeito a nada e a ninguém. Mas por amor a Cristo, ele é sujeito a todos e a tudo.